Paz do Senhor Jesus, estamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E essa lição de hoje, um tema bem interessante. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Será que Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão? Muitas vezes a gente se pergunta sobre isso, né? A lição de hoje ela traz um tema bem propício que vai falar do mistério da unidade revelada. Ela vai falar desse segredo, desse mistério que na verdade assim a Bíblia indicava Deus do princípio, todavia para ele estava oculto, e nós vamos entender isso. Então nós estamos na nossa aula de número 9, o mistério da unidade revelada. O texto áureo vai dizer: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, aos santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo de número 3, versículo de número 5. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nessa lição de hoje nós vamos entender que Deus trouxe uma clareza, trouxe uma revelação acerca desse mistério. Através de quem? Através dos apóstolos e profetas. Por quê? Porque o mistério estava oculto. E quando Jesus veio, foi a revelação. E essa revelação ela é descrita pelos apóstolos e profetas. Nosso texto base, ele se encontra, depois se você quiser ler, Efésios capítulo de número 3, versículo de 1 a 13. Mas, aí fica a pergunta: será que Deus foi pego de surpresa ou foi surpreendido com o pecado de Adão? Esse mistério estava oculto, né? Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Isso a gente vai entender no texto que nós lemos do capítulo 3 de Efésios, versículo 1 ao 4. Vai falar sobre essa revelação. Os judeus, na verdade, eles acreditavam que, como nós já estudamos nas aulas anteriores, que a promessa, que a revelação era somente para eles. Mas nós já estudamos e entendemos isso, que a revelação foi para os gentios também, para toda a igreja. E hoje nós vamos entrar mais a fundo nisso. Mas quando a gente entra na palavra mistério, na verdade essa doutrina, essa revelação, a palavra mistério ela não está escrita na Bíblia, mas ela traz a palavra segredo, secreto, doutrina secreta. Nós não vamos encontrar a palavra mistério, nós vamos encontrar a palavra secreto. Então havia algo secreto ali, algo que estava na verdade colocado ali, mas eles não enxergavam, precisava-se de uma revelação. Então, mas se nós formos entender, por exemplo, Gênesis capítulo de número 22, Gênesis de número capítulo 22, ele vai trazer ali quando Abraão leva Isaac até o monte Moriá, e ali vai sacrificá-lo. Nós hoje entendemos que aquele sacrifício, ele tipificava Cristo, então já era um indício. E algo muito interessante, a gente vai ler lá, por exemplo, Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. Deus vai deixar bem dito para Abraão: Abraão, em ti serão benditas quem? Todas as nações da terra. Então, aqui quebra já o exclusivismo judaico. E a gente vemos aqui um plano de Deus para toda a nação, para um plano que já abrangia todo o mundo. Por exemplo, então a gente começa a observar Apocalipse capítulo de número 13, versículo de número 8, que vai falar do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí eu paro para analisar.
Ué, o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Então nós entendemos aqui que havia um plano de Deus. Nós entendemos aqui que Deus controla todas as coisas. Nós vemos aqui que Deus já tinha se preparado para isso. Por quê? Se nós olharmos para quando Deus cria o homem, nós vamos entender que Deus, quando cria, dá para Adão algo muito interessante, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que faz a diferença. Deus não criou robôs em série. Homens, mulheres com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Deus deu para as pessoas algo chamado livre-arbítrio. Isso quer dizer poder de escolhas. Elas escolhem o que querem e o que não querem. Mas Deus está preparado para as suas escolhas. Por quê? Por causa da sua onipotência, por causa da sua onisciência, onipresença, por causa dos seus atributos, Ele tem controle de todas as coisas. E Ele já sabe o que você vai escolher. Mas Ele te dá opção de escolha. E não muda isso. Deus não interfere. Então, a partir daí, nós conseguimos entender que o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, conhecendo todas as coisas, já se preparou para isso. Aí nós vamos caminhando, entendemos o conceito, né, bíblico acerca de mistério, e a visão judaica para essa promessa, para essa revelação. Agora vamos caminhando para o tópico 2, o mistério que passa a ser revelado. Se nós observarmos ainda Romanos capítulo de número 11, versículo de número 25, nós vamos entender que Israel havia uma cegueira espiritual e eles olhavam para Cristo e Ele veio numa figura que eles não reconheceram. Os aspectos do Messias que eles esperavam eram de um rei, de um libertador. E quando Cristo veio, quando Jesus veio, eles não conseguiram enxergar esse aspecto nele. Só que ele veio como libertador, sim. Veio libertar-nos da escravidão, do pecado. Embora Israel não o conheceu. Esse mistério ele foi revelado para quem? Para os apóstolos. Paulo ele escreve em Gênesis capítulo 1, versículo de número 11, ele fala dessa revelação que o Senhor revelou a ele. E no versículo 11 ele vai falar que não só a ele, mas também aos discípulos, aos apóstolos. Quando nós observamos Atos capítulo 11, se começa a ler ali do versículo 4, você pode ler todo o restante dos versículos, até o 17, 27, você vai ter essa compreensão deles entenderem esse mistério que estava oculto e agora estava sendo revelado. Por quê? Porque agora eles tinham entendido que o plano de Deus não era simplesmente salvar um povo, mas ele abrangia todas as nações. O próprio João escreve em João capítulo 3, versículo 16, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que, está dizendo que amou o mundo, né? Não está dizendo que amou um povo exclusivo. Embora Êxodo capítulo 19 vai falar que Deus, versículos 5 e 6, vai falar que Deus escolheu Israel para ser um reino sacerdotal. Deus escolheu Israel para ser um povo. Mas que povo era esse? Um povo modelo. Não um povo exclusivo. Um povo que Deus olharia para a terra e só Israel seria salvo. Não. O plano de Deus não era esse. Israel não entendia isso. Achavam que só os judeus se salvaria. Como já vimos nas lições anteriores, a exclusividade do templo. Que o templo era só para os judeus, que era o único meio de chegar a Deus. E eles achavam que os gentios ou os outros povos não tinham direito à salvação.
Mas Deus, através da manifestação do seu Filho Jesus Cristo, fez uma nova humanidade, um novo povo, chamada igreja. Esta igreja, ela é o corpo. O corpo de quem? De Cristo. E Cristo é o cabeça. E nesse corpo há uma unidade. Essa unidade, ela é composta de judeus, de gentios, de todos aqueles que se achegarem a Cristo. Independente de nação, de língua, de cor, de posição. Todos são chamados a Cristo. E em Cristo é formada uma nova humanidade chamada igreja. E é esta igreja que será chamada para morar com Ele no céu. Entendido isso? Então, Deus, nós partimos do tópico 3, a lição de hoje é bem rápida, porque eu quero focar muito nessa questão da surpresa. Então Deus não foi pego de surpresa. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 20, nós vamos entender o quê? Que o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas. Deus, Ele sempre controlou todas as coisas. Então nada está fora do controle de Deus, ainda que as coisas pareçam estar tudo muitas vezes indo de mal a pior. Nós olhamos e entendemos que o mundo jaz o maligno, mas há algo que chamamos de vontade permissiva, ou seja, Deus permite por causa das nossas escolhas. Por exemplo, quem escolheu Saul como rei? Foi Deus ou foi o povo? Foi Deus. Deus escolheu Saul como o primeiro rei de Israel, mas Deus escolheu de acordo com o quê? Com o coração do povo. Então, nós vemos aqui que Deus estava no controle, embora Saul desagradasse, mas Deus estava no controle. Nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos em um período de pandemia, nós vemos assim um contexto aí mundial muito em crise. Mas, embora tudo isso, as pessoas talvez estão olhando, mas Deus não está vendo isso, Deus está vendo sim. Mas muitas coisas são consequências das atitudes humanas e nós não podemos fugir disso, das consequências das nossas escolhas. Deus permite sim, Deus permite muita coisa. Por isso há uma necessidade de buscarmos a Ele, de estarmos nele. Os gentios foram alcançados porque Israel rejeitou? Talvez muitos pensem assim, não, embora Israel rejeitou a promessa e aí nós fomos alcançados. Não foi porque Israel não quis, os judeus não quiseram aceitar o Senhor Jesus que nós fomos alcançados, não. O plano dele já era para alcançar a todos. Não foi porque Adão pecou. Adão errou, em Gênesis capítulo de número 3, que Deus foi pego de surpresa. Como nós já lemos, Apocalipse capítulo de número 13, versículo de número 8. O Cordeiro que esteve morto desde a fundação do mundo. Deus, Ele sempre esteve, sempre está no controle de todas as coisas. Embora muitas coisas aconteçam, mas Deus tem o seu plano. Deus fez o seu plano de salvação e agora tem um plano de redenção da humanidade. Ele virá buscar a sua igreja. Faz parte do plano. O milênio faz parte do plano. Talvez muitas vezes nós olhamos para o cenário, para o tempo que vai se passando e muitos talvez até não deem crédito para a palavra. Dizendo, não, isso aí já são coisas que te falaram, não vai acontecer. Porque ele não vê, não consegue enxergar a manifestação de Deus. Embora muitas coisas nós não vemos, mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle. Ele está. Como já disse, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, eu quero até ler
para nós tomarmos ciência desse versículo muito interessante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. E diz assim: no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de Deus. Ou seja, Deus está vendo tudo. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36. Porque dele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Deus, ele estabeleceu tudo. Tem o controle de todas as coisas. Há um plano divino e esse plano ele está acontecendo. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pegos de surpresa e também ou não acharmos que o plano de Deus não está acontecendo. Porque ele está. A conclusão diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse ministério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Ou seja, Deus no princípio. Deus sabia de todas as coisas. Deus nos deu e nos dá uma opção de escolhas. As nossas escolhas somos nós que fazemos, mas Ele já sabe que nós vamos escolher. Ele não interfere. Então, busca a orientação dele para saber a melhor escolha. Em tudo que você for fazer, em tudo que você for agir, busca a direção de Deus. Ele estabeleceu tudo para que você tome decisões corretas. Nem tudo que parece que é bom. Nem tudo que aos nossos olhos parece ser bom, às vezes pode ser enganoso. Nesses últimos tempos, o inimigo tem feito o que ele mais sabe fazer: enganar, enganar e enganar. E até o último dia ele vai sair para enganar. Cuidado, para que não seja enganado. Busque em tudo orientação de Deus para fazer todas as coisas. Obrigado por este momento, por mais esta aula. Que Deus vos abençoe, tá? E que o Senhor possa direcionar todas as suas decisões. Assim eu te agradeço.